Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma animação, de um desenho que está no canal da Disney e é muito, muito legal. É mais um de robô, né? A gente já falou de robô aqui, né? Mas dessa vez a gente vai falar de Ron Bugado. Bugado aí no Brasil, né? Porque aqui é Ron da Erro, Ron da Error, né? Cada país traduz de uma forma, mas é a mesma coisa aí. Deu um bug, né, gente? Bugou, aí ficou. E a gente vai falar desse robozinho. Tem muita coisa legal para falar dele. Bom, mas antes, Damião, fala pra gente aí a ficha técnica desse filme. Olá, Tati. Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube, Tatiana Benites, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Obrigado, gratidão a você que vai junto com a gente. Rumbugado, data de lançamento, 21 de outubro de 2021, no Brasil. Diretores, Sarah Smith e JP Vine. 1 hora 46 minutos de duração. Aqui na Catar estava dizendo, em Portugal é Rundaeiro, aqui no Brasil é Rumbugado, uma animação. Ron e Barney e a amizade deles, como qualquer outra, tem altos e baixos, e as brigas ocorrem porque apenas um lado valoriza o relacionamento, ou até mesmo porque o garoto, em determinado momento, é incapaz de aceitar que o amigo tem um problema. Estar bugado, tem um dispositivo com erros de configuração, mau funcionamento, e precisa de conserto, por exemplo. E você que está aí nos acompanhando, você devolve amigos com defeitos para a fábrica? Com lições atuais para todas as idades e contemplando a necessidade dos seres estarem no mesmo patamar para fazer o relacionamento dar certo, além do fator emocional, a críticas ali aos vícios dessas redes sociais, a depressão causada pelo infortúnio da tecnologia e aos monopólios das empresas do ramo que trata o ser humano como produto. Rombugado é uma mensagem profunda sobre empatia, respeito e tudo isso e muito mais num desenho, Tati. Desenho, né, gente? Desenho bom é isso, tá? Traz um monte de reflexão pra gente. Mas antes da gente começar a fazer a nossa reflexão e a nossa visão espiritual desse desenho, deixa seu like, segue a gente e fala pros amigos. Bom, antes da gente começar, vamos rodar nossa vinheta. Então, gente, agora a gente já pode começar a nossa análise espiritual aí desse filme, né? Para começar, o que eu achei genial do filme é essa era de tudo é robô, né? De tudo é internet, tudo é robô. Eu que sou de uma era atrás, né? Que não, né, não tinha nem, só tinha TV, acho que tinha tecnologia naquela época. Né? A gente que viu aí o computador ir para casa, né? Coisa que não era normal, né? Que tinha aquela tela, né? Quadrada e tal. A gente vê hoje essas novas gerações, né? Que já nascem com o celular na mão, né? Com muita informação, uma chuva de informações. A gente já se achava bombardeado na época com a TV e com o rádio, né? Veio a internet, todo mundo, porque é muita informação para a cabeça das pessoas e blá blá blá. Então imagina essas novas gerações que já estão nascendo com tudo isso já aí, né? Já está no ar. A gente nasceu e viu tudo crescer, né? Acompanhou tudo aquilo. Gente, eu tive Bip, tive Palm Top. Vocês já ouviram falar nisso? Não, né? Vocês já salvaram algum arquivo em disquete? Coisas que a gente sabe fazer. Disquete grande, disquete pequeno, né? Então, essa geração não viu, né? Não passou por isso. E é uma geração que tudo é muito automatizado. E então, no desenho, ele mostra
que todas as crianças têm um amigo que é um robô. E esse robô é o seu melhor amigo. E todo mundo se dá bem porque tem um robô. Todo mundo tem amizade porque tem um robô. Então, e quem não tem? Então, não tem amigos. Então, essa pessoa é excluída. A gente já vive essa era. Tem muita gente, muito jovem. Uma vez eu vi um depoimento de um jovem na TV falando que ele deixou de falar com os pais. Ah, vocês já viram esse, gente? Esse menino? Porque ele é famosinho na internet. Não é brasileiro. Mas foi um meme aí que viralizou há um tempo. Ele é famosinho na internet e tudo mais. E daí ele vai fazer uma entrevista numa TV. E daí o cara fala, mas e aí, né? Pergunta uma coisa dos pais, ele fala que não se relaciona com os pais, porque os pais não têm muitos seguidores nas redes sociais, e que então eles não têm relevância. Isso me chocou, gente, de uma forma. E daí o cara fica indignado, né? O cara que tá fazendo a entrevista fala o quê? Seus pais não têm relevância. E aí é uma plateia, e a plateia fala, uau, como assim, né? Tipo, e aí o cara fala, tipo, é óbvio, sabe? Tipo, claro que não, você não tem seguidores, né? Não põe nada relevante nas redes sociais. Gente, nós não somos uma rede social. Rede social é socializar, né? E aquilo me chocou. Por quê? Porque as pessoas, muita gente hoje vive o mundo virtual e não o real. Então, se a pessoa não deu o like, ela não é mais minha amiga. Né? Ai, fulano comentou tal coisa no coisa do outro. Então, é a fofoca que antes era na janela, agora é na rede social. Né? E isso fica para todo mundo, né? Porque antes a fofoca era na janela, é você e sua vizinha. Né? Eu ouvi dizer que fulano, mas quem ouviu dizer? Porque o fulano me contou. Agora não, é tipo, contou para 1 milhão de pessoas porque todo mundo viu na rede social. Então, é engraçado isso, né? É curioso isso. E é triste também ao mesmo tempo, né? E no desenho, todo mundo tem que ter um robô. Que acontece que o Barney não tem. Por quê? Porque a família dele não tem dinheiro para isso, né? E ele só tem o pai e a avó. E eles não têm dinheiro para isso. É muito caro, é um robô, é caro ter um robô, né? E acontece que o pai descobre isso, né? Que o filho precisa socializar e que o sonho dele era ter um robô. E com isso ele faz um esforço, mas ele pega o robô que deu, né? Que era mais barato. Só que o robô mais barato, ele tem um defeito. Por isso que ele é o ROM bugado. Esse defeito é um defeito de fabricação, defeito de fábrica. E que não tem o que fazer naquele momento, né? Por causa da forma que foi adquirido o robô e tudo mais. E quando as pessoas têm defeito, entre aspas, o que a gente faz? A gente ensina. A gente vai ensinando para que essa pessoa adquira aquilo que ela não tem, que ela não veio de fábrica. Quando a gente nasce, a gente já nasce com defeito, né, gente? A gente já não sabe nada, então o HD tá zerado. O HD tá zerado, né? O hard disk, né? Que é onde a gente guarda as nossas informações. Tá zerado, a gente sabe nada, tá tudo em branco. Aí, a gente começa a receber algumas informações, vai gravando ali no nosso HD interno, né? Que a gente pode chamar de memória. E daí vai guardando ali essas informações
E vai ter algumas coisas que a gente não vai saber fazer, algumas coisas que a gente vai saber fazer, e a gente vai convivendo também com pessoas que fazem coisa errada, que não sabem fazer tal coisa, porque ninguém é perfeito, né? Se a gente veio para cá, porque a gente não é perfeito. E daí a gente vai aprendendo algumas coisas. E o interessante do desenho é que um menino começa a querer ensinar o seu novo amigo da maneira dele, né? Com as ferramentas que ele tem. Então, eu não tenho uma pessoa perfeita do meu lado, mas eu posso dar o exemplo para ela. Essa é a nossa vida, não é? E ele fez isso no desenho, um robô. A gente não tem a pessoa perfeita do nosso lado, mesmo porque nós também não somos perfeitos. Então, a gente vai aprendendo a conviver com o outro. E é assim que são as grandes lições da nossa vida, né, Daniel? Sim, sim, na verdade é lindo, né, que você estava falando ali de HD, vamos chamar de memória, e desse caminhar aí. E aí eu fui, né, dentro dessa sessão Pipoca Espiritual, Tati, fui buscar em Emmanuel, falando de amizade sincera. Na pergunta 174 do livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, amizade sincera é um oásis de repouso em nossa caminhada evolutiva pelo plano terrestre. Baseado nos sentimentos nobres que acompanham a verdadeira amizade, a alma encontra forças para continuar diante das lutas da vida. O amigo sincero é aquele que apoia, que está próximo, que auxilia, que compartilha, que entende, que se afiniza e a nós, independente das condições em que nos encontramos. O amigo verdadeiro é aquele que se torna um emissário de paz aos nossos corações, mesmo que endurecidos, preenchendo-nos com a sensação de apoio, esclarecimento e amor em todos os momentos de nossas vidas. E aí podemos também perceber os amigos, os verdadeiros amigos são aqueles que aplicam a benevolência, a indulgência e o perdão pelo próximo. Está lá, pergunta 888 do Livro dos Espíritos, o que significa caridade. Amigo é aquele que faz caridade pelo próximo, que é luz e de muitos que precisam de apoio. É aquele em quem podemos confiar, Tati. É isso, né? A amizade verdadeira. E a amizade sincera, a amizade verdadeira, a gente tem convivendo, né? É a convivência que faz com que isso se fortaleça, com que essa amizade se fortaleça, né? Então, é interessante ele ensinar essa metáfora, né, do desenho, que é um robô. Ele vai ensinando um robô, mas a gente pode ensinar uma criança, a gente pode ensinar um adulto, a gente vai ensinando essas pessoas como nós somos, assim como nós também vamos aprendendo como as outras pessoas que estão ao nosso redor são, né? E daí fala fala também das conexões, né? O robô, que funciona bem no desenho, ele se conecta com as pessoas através das redes sociais virtuais, né? E não das redes sociais pessoais. E tudo é a rede social. Então, é o like, é o amei, né? É o não gostei. Então, faz com que a gente comece também a pensar um pouco nas nossas atitudes, né? Nas nossas conexões. Como a gente está lidando também com essas conexões virtuais, né? Eu sempre costumo falar que, gente, a gente não vive o Instagram, né? Tem vida de Instagram, né? Só as fotos bonitas, as famílias felizes, o não sei o que, blá, 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 e de repente vem uma separação. E daí a gente fala, nossa, eu sempre pensei que a pessoa fosse extremamente feliz. É que tem gente que não vai mostrar suas fraquezas, a gente não vai mostrar as nossas fraquezas nas redes sociais.
A gente vai mostrar o que é bom, o que é bonito, né? Por que eu vou mostrar que eu sou fraco? Tem gente que mostra, né? Tem gente que sim, que mostra seus momentos de vulnerabilidade, que põe ali os seus depoimentos, conta a sua vida, se expõe, depois se arrepende, depois volta, e depois se expõe de novo, e tudo bem. Cada pessoa é de uma forma, cada um tem que escolher o que quer expor, como expor. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Para que a gente não se machuque e não machuque o próximo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai expor e com quais são as consequências que isso pode trazer para a gente. Por quê? Aí eu estou falando de uma rede, né? É uma rede. Ai, não, mas eu só expus, eu tenho 50 pessoas na minha rede. São só essas 50 pessoas. Não são essas 50 pessoas só. Porque essas 50 pessoas vão comentar com outras pessoas, que podem comentar com outras pessoas, ou que pode dar um print, sabe essa coisa do print, né? Que pode dar um print, passar para outra pessoa, ou pode postar na rede dela, que dela tem milhões de pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com como a gente trata as nossas conexões. Será que não é importante a gente se preocupar muito mais com as conexões que nós temos dentro das nossas casas? Com as conexões que nós temos dentro do nosso trabalho, da nossa rede de amigos? E que a gente possa fazer essas conexões mais pessoalmente, sentir a pessoa. Nós tivemos aí uma pandemia que nós passamos, que nós nos afastamos das pessoas fisicamente. E quando nós nos encontramos com essas pessoas, não foi diferente? Tem gente que ainda não consegue voltar a ter os contatos, porque a vida se tornou virtual. E a gente precisa respeitar esses momentos dessas pessoas, mas a gente também precisa tentar ajudar, né? Então, o desenho traz muito essa reflexão das conexões, né, Damião? E aí, a hora que você estava falando, né, de que tem gente que às vezes não publica, né, o lado ruim ou os desafios da vida, eu vou me lembrar do saudoso Boechat, Tati. O saudoso Boechat, uma vez ele publicou que ele estava com depressão. E qual era todo o objetivo dele, né? Poder ajudar outras pessoas, de falar, como assim? O cara lá que apresenta um programa na rádio, na televisão, tem depressão, como? E ele que se expôs publicamente, porque ele poderia estar ajudando as pessoas, né? Você vê aquilo que você fala, às vezes, é quando a gente pensa, né, que pode ajudar as pessoas de alguma forma, acaba sendo muito positivo, né? Em tempos que falamos tanto em conexão, estamos conectados com o mundo que poderíamos levar uma questão, né? Que tipo de conexão devemos buscar na vida? Com o que devemos nos conectar? Onde está a verdadeira conexão? E aí, aquilo que a gente para e fala muito, né? E a Tati fala muito aqui no canal, conectar-se ao universo todo através do amor, das boas ações. O quanto isso é importante, né, Tati? Nós nos conectamos pela nossa energia. Nós não nos conectamos pela beleza das pessoas. Nós nos conectamos pelas nossas energias. Por quê? E aí a gente está falando de conexões de encarnados e de desencarnados. Olha só. Por isso a gente precisa cuidar das nossas emoções. Por quê? Quando a gente está bem, alegre, feliz, quais são as conexões que a gente vai fazer? Quem são aqueles espíritos que a gente vai atrair para perto da gente? Tanto encarnados quanto desencarnados. Aqueles que estão na mesma conexão que a gente. Quando a gente não está bem, ou quando a gente está com raiva, quando a gente está para baixo, a gente vai atrair que tipo de energias para a gente? As que são iguais às nossas. Então, a gente se conecta pelas nossas emoções. E a gente tem que pensar também que nós somos diferentes. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma história diferente, cada pessoa tem uma bagagem diferente. E a gente não sabe o que
cada pessoa está passando. Ela pode abrir um grande sorriso e postar nas redes sociais que ela está ótima, que ela está feliz, e de repente essa pessoa está com uma depressão. Essa pessoa está passando por uma crise de ansiedade. Por quê? Porque não somos a nossa aparência, o que nós mostramos para o outro que nós somos. Nós somos um ser complexo, um ser extremamente complexo. Isso por quê? Porque nós temos tudo o que nós trazemos dentro e nós também somos o resultado do nosso entorno. Então, nós somos pessoas diferentes, convivendo numa mesma sociedade, cheia de caraminholas na nossa cabeça, no nosso coração, e ainda tem as caraminholas das pessoas que estão ao nosso lado, de tudo que está acontecendo ao nosso redor, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, no trabalho. Olha só quanta coisa, como a gente é complexo, como o mundo é complexo, né? Então, nós somos diferentes e a gente precisa conviver com as diferenças. A gente precisa entender o lado do outro. No desenho, né, o Barney, ele se sente diferente. O Ron é diferente. E as outras pessoas não entendem isso. Elas passam a entender quando algumas coisas acontecem, né? E a gente precisa entender que tudo se encaixa. O diferente também se encaixa com a gente. Porque senão ele não estaria aqui. Se a gente tem que conviver com o diferente, é porque a gente tem alguma coisa para aprender com ele. A gente precisa aprender. Se todo mundo fosse igual, ia ser chato, né? Ia ser muito chato, porque a gente já sabe como uma pessoa pensa, a gente já sabe como uma pessoa sente, a gente já sabe... Imagina que chatice! Não, gente, não é ter fofoca para fazer do outro, né? Porque a gente já sabe o que passa na cabeça. Se a gente não entende nem a gente, imagina a gente entender o outro. Que pretensão a nossa, né? Então, no desenho mostra que nós somos diferentes e nós vamos mudando ao longo da nossa vida. Ainda bem, né? Embora às vezes a gente fala, ai, nossa, mas eu queria voltar a ser a Tatiana de quando eu tinha 15 anos. Não, gente. Primeiro que se eu voltar, eu não vou voltar com essa cabeça que eu tenho agora, né? Eu não vou ser mais a mesma coisa, né? Porque a gente já tem uma outra bagagem, a gente já tem outros conhecimentos, né? Não dá para voltar ao que a gente era antes, né? A gente vai mudando, eu ia falar progredindo, gostaria que todo mundo progredisse, mas a gente vai mudando. Alguns vão progredindo mais, outros menos, outros estão estacionados, né? E assim vamos seguindo a vida. Mas a gente precisa aprender a relacionar-se com os demais da forma que eles são, né, Damião? Sim, e é prático isso que você estava dizendo, né? Como a gente vai mudando, isso é importante demais, né? É aquilo que a gente vai parando e falando. Nossa, aquelas referências que até se tem, né? Antes e depois da pandemia, quantas e quantas coisas que foram mudando, e aí a hora que a gente para e percebe todas essas mudanças na vida da gente, a gente fala, poxa vida, que bom, né? Que bom que mudei. E é o que você falou, como é bom que a gente consegue evoluir com essas mudanças todas e aprender, né, com tudo isso, né? E é aquilo que você estava falando, somos diferentes, né? O nosso crescimento individual, pelo qual somos inteiramente responsáveis, mas temos também há milênios, né? Caminhando conjunto, desde que fomos colocados neste planeta Terra, que nos acolheu e nos serve de lar, tem sido uma jornada coletiva, em que cada ação de um contribui para a ascensão ou o retardamento de todos, né? É uma responsabilidade mútua, né? Porque somos irmãos nos trilhos da vida, cabendo a cada um uma cota da parte do trabalho para benefício coletivo, o respeito, solidariedade, empatia, são valores da sociedade que vamos construindo, são, na realidade, os valores do evangelho,
os valores do espiritismo, e à medida que as sociedades terrenas vão evoluindo, vão ajustando as leis divinas, portanto, aos valores preconizados e ensinados por Jesus, Tati. É isso, né? A gente precisa ver os valores. A gente precisa respeitar os nossos valores. E, gente, exemplo de Jesus, né? Esse é o nosso maior exemplo, o nosso guia, né? E dentro disso, dentro de toda essa história, da história do desenho, a gente tem a família, a importância da família, do apoio da família, daqueles que são mais próximos de nós. Por mais que nós tenhamos os nossos resquícios ali, né? Por mais que nós tenhamos nossas rusgas familiares, eles são a nossa família. E a importância de nós nos apoiarmos, né? Nós, não por acaso, estamos na mesma casa. Se estamos na mesma casa, algo nós temos que aprender uns com os outros. Lembra sempre que é aprendizado e sempre tem um porquê. Talvez a gente não tenha todas as respostas agora e nem tem por que ter, né? Mas existe um porquê de nós estarmos dentro de uma mesma casa, né, Daniel? Sim, 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 é isso, né? Na verdade, a vida vai nos oferecendo todas essas oportunidades. E às vezes achar lógico, né, Tati, para aquelas coisas, quando as pessoas param e pensam e falam, mas nasci na família errada. Não, nasceu na família certa, tá tudo certo. É que a gente tem que se ajustar a todos esses momentos, né? E como Emmanuel, né, conceitua a família e sua importância em nossa vida. Emmanuel disse que nós, que todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, aprendendo gradativamente na carteira do corpo físico as lições profundas do amor. Na verdade, a família representa uma escola na qual se aprende a amar. Jesus afirmou que toda a lei divina resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Consequentemente, a prática desta lei pressupõe aprender a amar. Jesus é o nosso mestre mais sublime exemplo de amor, Tati. É isso, né, gente? Nosso exemplo, que é quem a gente deve seguir. E num desenho simples de um robozinho bugado, a gente conseguiu fazer toda essa reflexão sobre a vida. Vocês já pararam para pensar o quanto é simples a gente conseguir refletir sobre a vida? É o difícil a gente colocar na prática, mas é algo que a gente precisa fazer. Se a gente sabe a teoria, se a gente sabe filosofar e falar de robô, de bug, de relações sociais e tudo mais, por que a gente não coloca isso na prática, né? A gente precisa praticar mais, muito mais o evangelho, a gente precisa praticar muito mais a caridade, né? O perdão. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós, né? E trabalhar com vontade, né, gente? Com vontade, às vezes a gente não tem muito, mas a gente precisa ter. Por exemplo, toda sexta-feira a gente está aqui para trazer para vocês uma análise espiritual de um filme. Por quê? Porque a gente é desses que gosta de ficar analisando a vida dos outros, não, né? Gosta de ficar analisando as histórias. Eu acho que as histórias sempre vêm para complementar as coisas que a gente aprende, que a gente entende, as coisas que a gente não entende, a gente vai compreendendo as coisas aos poucos, né? Toda sexta-feira a gente está aqui, a gente espera vocês. Se você assistiu o filme, se você gostou, deixa aqui seu comentário. Se você tiver alguma sugestão de filme, de série, pode colocar aqui também. E deixa seu like, avisa para os amigos, convida a família. E a gente vai fazer uma análise espiritual de novos filmes na semana que vem. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.